eu preciso falar a verdade aqui pra vocês. Vocês sabem que a gente é muito realista aqui no canal Galeria do Meteorito, só que aí que tá, existe uma regra na NASA, eles não vão te contar que tem vida aqui. Aqui tá bombando em vida, tá fervendo em vida, e vocês vão entender o porquê de vocês não terem essa confirmação, e do porquê que vocês não vão ter essa confirmação da NASA. Só que eu posso dizer pra vocês, a gente tá olhando pra um exoplaneta, para um planeta que orbita uma outra estrela e que está fervendo em vida. A gente está olhando para um lugar que está repleto de vida alienígena. Richard, afinal de contas, descobrimos vida em outro mundo? Descobrimos vida alienígena? Sim ou não? Qual que é a verdade? O que a gente pode esperar dessa descoberta? Vamos ter uma conclusão? Vamos tentar clarear aqui as ideias do que está acontecendo? E eu vou jogar a real, né, Cris? Porque, afinal de contas, descobrimos ou não vida alienígena, devemos correr para as montanhas, a coisa tá quente, né, Cris? Olha, tá todo mundo falando disso, aí tem aqueles mais céticos, dizem eles, que falam que não, outros que sim, outros falam que é só evidência. A gente aqui vai falar na lata. Vamos falar na lata o que tá acontecendo? Porque assim, a notícia em si, vocês já devem ter se deparado com ela, né? A maior evidência de vida alienígena no exoplaneta K2-18b. Esse planeta, inclusive eu tô com a órbita dele em 3D aqui, isso que vocês estão vendo é a estrela que ele orbita, tá? Esse planeta ele é um mundo oceânico ou oceânico, tanto faz, ou seja, é um mundo coberto por água, parecido com aquele, né, Cris, que a gente viu no filme Interstellar. E aqui a gente tem uma comparação, como seria o sistema solar se estivesse orbitando essa estrela. Olha a distância da Terra com relação ao nosso Sol e olha onde está o planeta K2-18b. Então ele está muito mais próximo da sua estrela. No entanto, ele ainda está na zona habitável, porque a gente está falando de uma estrela que tem um poder, né, de radiação, uma estrela muito menor do que o nosso Sol, que ilumina menos que o nosso Sol, que emite menos radiação que o nosso Sol, então automaticamente a zona do Mingau, a zona Dreadlock Zone, como falam em inglês, que é aquela região onde você está numa proximidade da estrela perfeita, que nem está tão perto a ponto de tudo ser evaporado e pegar fogo, tipo isso, e nem está tão longe de tudo ser congelado. Você está naquela zona do mingau, a zona do mingau que está perfeito para você colocar o mingau na boca e não queimar a sua boca. É que né, nem uma fogueira. Se você ficar muito perto, você se queima, muito longe não adianta nada. Não tem então, calor nenhum. Tem que estar ali no ponto certo da fogueira. Então, o que acontece? Observaram esse exoplaneta, o K2-18b, com o telescópio espacial James Webb, utilizaram o instrumento MIRI no infravermelho e eles conseguiram encontrar, mais uma vez, não foi a primeira vez, mais uma vez, evidência de vida. Isso foi divulgado pela Universidade de Cambridge. O que eles encontraram, afinal de contas, Richard? Dimetilsulfeto e ou disulfeto de dimetila. Ou pode ter um dos dois, ou pode ter só o dimetilsulfeto, ou pode ter só o disulfeto de dimetila, ou pode ter os dois, porque a assinatura dos dois é muito parecida. O que eles fazem para conseguir observar isso? É o seguinte, é um trânsito do planeta. Então você vai observar a estrela, ele leva cerca de 30 dias para completar uma volta em torno da estrela. Então na hora que ele passar ali na frente... Hein? É. Bem rápido, porque lembrando que o nosso leva quanto? 365. 365. Como ele está muito mais próximo, ele leva bem menos tempo. Um mês. Exatamente. Um ano lá é um mês aqui. É. E a nossa sorte é o seguinte, quando o planeta está orbitando a estrela dele ali, a gente consegue ver ele passando na frente. Ele não tá, no caso aqui, não é esse o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista é na eclíptica desse sistema. Então a gente consegue ver o planeta passando aqui, ó, bem na frente da estrela. Na hora que ele passa bem na frente da estrela, bang, a gente tem é como se fosse não é raio-x, é um código de barras. É um código de barras que você tem da sua composição, do que tem ali naquela atmosfera, qual que é a composição que a gente encontra naquele planeta. E aí, com isso, a gente tem uma base do que existe. Uma base não, a gente tem certeza do que pode existir, do que existe ali. É, exatamente. A gente consegue perceber ali o que tá tendo ali, o que tá acontecendo nesse planeta. E quem que produz dimetilsulfeto e ou disulfeto de dimetila? Aí é que tá. O pulo do gato. Aí que tá. Esse é o que da questão. Sabe quem que produz isso? Vida microbiana aqui no nosso planeta. Fitoplâncton produz isso. Então, se a gente está falando de um planeta oceânico que está orbitando sua estrela na zona habitável, tudo bem, um pouquinho mais interno ali na zona habitável, então pode ser um pouco mais quente,
muito mais quente, talvez, do que o nosso planeta. Então, os oceanos lá podem ter uma temperatura, sei lá, ao invés de 20 e poucos graus, sei lá, 40, 50, 60 graus, ainda não seria problema para a vida, porque aqui nos nossos oceanos, a gente tem vida até naquelas hidrotermais que a gente tem lá no fundo do oceano. É como se fossem uns jatos de água quente que tem água no fundo borbulhando do mar. E tá repleto de vida. Então, não é quente, é borbulhando. Esse não seria o problema. Então, isso é o que a gente está vendo acontecer. Então, aqui, quem produz isso é vida microbiana e fitoplâncton. Como que é esse planeta? Como que pode ser a aparência desse planeta em primeiro lugar? Como eu disse, um mundo oceânico, orbitando uma anã vermelha, apesar de ser uma estrela que tem muito menos energia do que o nosso Sol, libera muito menos energia que o nosso Sol, ele está mais próximo dela, na zona ali habitável, a zona perfeita, a zona do mingau, como eu chamo, então é quentinho, é morninho, tem atmosfera, que inclusive é rica em hidrogênio, que eles também já perceberam, tem muita água, enfim, o pacote completo. Tá? E como que é esse planeta? Ele fica na constelação de Leão, distância 124 anos-luz de distância daqui do nosso planeta, então não é tão longe assim. 8,6 vezes a massa da Terra é o que ele tem, só que ele é só 2,6, quase 3 vezes maior do que a Terra. Então, apesar dele ter quase 9 vezes a massa da Terra, é como se você juntasse 9 planetas Terra em um só, ele não chega a ter 3 vezes o tamanho da Terra, porque tá tudo muito bem compactado por lá. Ele é mais denso, então. Isso, e tá ali na zona habitável. Sabe o que é um detalhe interessante, pessoal? Que é uma comparação de como que seria esse planeta junto com a Terra ali do lado da Terra, para a gente ter uma base de como que seria a aparência dele, o tamanho dele, etc. E sabe o que é interessante? Não é de hoje, por isso que demorou inclusive um pouquinho para esse vídeo sair aqui no canal Galera do Meteorito. A gente já falou dele, não falou? A gente já falou desse planeta. Esse é o artigo que saiu lá na Universidade de Cambridge, tem o estudo aí bonitinho, para quem quiser ver eu vou deixar o link aqui embaixo. E repara numa coisa, vocês estão vendo isso? Isso é o canal Galera do Meteorito, eu fiz uma pesquisa aqui por K218b. Sabe o que é isso? Sinal de vida alienígena detectado. Aqui tá dizendo 1 ano atrás, mas na verdade é que aqui o YouTube ele dá uma resumida. Na verdade, esse vídeo ele é de setembro de 2023. Faz quase 2 anos que a gente postou sobre esse exoplaneta. Sabe o que eles tinham encontrado há 2 anos atrás? Também observando com o telescópio espacial James Webb, eles tinham encontrado isso daqui. Metano, dióxido de carbono, moléculas que tem carbono como base, e também dimetilsulfureto, que inclusive eles comentaram, tem cheiro de beterraba, provavelmente, esse planeta, e pode sim estar borbulhando em vida. Antes disso, o Hubble já tinha dado um alerta, indícios de mundo oceânico, tem atmosfera de hidrogênio, opa, prestem atenção nesse planeta. Então essa história, pessoal, não está vindo de hoje. Dá a impressão que agora, bang, a gente acaba de descobrir um exoplaneta e de repente o James Webb olhou e detectou pela primeira vez algum sinal. Quando eu vi todo mundo falando disso, eu pensei, mas Richard, isso não é aquele planeta que a gente já tinha falado? Por que estão falando dele agora? O que aconteceu? Porque a gente já falou dele faz quase 2 anos. Sim, sim. Aí que tá. Qual que é a diferença desse novo estudo? A gente já teve Hubble, já tinha dado o alerta, falando que ali tem uma atmosfera. A gente já tinha percebido que esse exoplaneta está na zona habitável. A gente já tinha percebido que tinha atmosfera de hidrogênio. A gente já tinha indícios de ser um mundo oceânico. Aí o James Webb, lá em 2023, os cientistas usaram ele, inclusive foi o cientista Nico Madhusudan, que é lá do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge. Ele já tinha feito um estudo com o James Webb, observando esse exoplaneta, e ele já tinha detectado tudo isso que ele detectou, e ainda o metano e o dióxido de carbono. Só que agora, eles observaram novamente. O que eles perceberam? E agora com outro instrumento. Mais uma vez, tá? Os indícios de vida estão lá. A atmosfera desse planeta está repleta. E agora eles conseguiram uma evidência ainda mais forte desse dimetilsulfeto e ou de sulfeto de dimetila, que é indício de vida. Ponto. Sabe o que tá? Eles não acharam lá? O quê? Like. O like vocês devem estar achando agora. Quem estiver gostando aqui do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder vídeo de novo. Quem quiser ajudar ainda mais e se tornar patrocinador do nosso trabalho, é só clicar em tornar-se membro, vai ter o nominho passando aí na tela e vai deixar o nosso coração ultra mega feliz, né, Cris? Vai dar aquela força aqui pro nosso trabalho. Mas voltando, então lá, o que eles acharam de novo, então? Ou pelo menos o que foi reforçado? Foi reforçado o seguinte, agora eles encontram mais uma vez essas mesmas evidências, só que agora de forma mais contundente,
Então eles perceberam que tem uma quantidade significativa. Ah, Richard, eu ouvi falar que isso aí já foi encontrado até em cometa. Esse dimetilsulfureto aí, né? Até em cometa já foi encontrado. Sim, já foi encontrado. Será que existe vida em cometa? Provavelmente, aí que tá, não dá pra dar certeza. Provavelmente não, até porque a gente tem uma teoria chamada de panspermia. Panspermia seria a teoria de que a vida ela é semeada pelo universo através de asteroides e cometas, por exemplo, que podem, inclusive, às vezes escapar de um sistema e ir para outros sistemas, e isso vai meio que semeando a vida. Então, quem sabe? A gente não é o dono da verdade, não tem como saber. Isso já foi encontrado em cometa. Provavelmente não existia vida nesse cometa. Só que aqui tá, tem uma coisa muito grande, uma diferença muito grande, que as pessoas que usam isso como argumento não vão te falar. No cometa, isso foi encontrado em quantidades absurdamente mínimas. Aqui não. Aqui a gente tá falando de um planeta que tem quantidades agora absurdas disso. É a mesma coisa, você falar, ó, existe uma coisa que é sinal de vida, um funk muito alto. Você ouvir um som, opa, tá tendo uma musiquinha aqui em algum lugar. Pode ser que tá tendo um pancadão na sua vizinhança? Não necessariamente. Agora, se você vê a parede do seu quarto tremer, provavelmente tá tendo um pancadão na sua vizinhança. É mais ou menos isso que tá acontecendo. Para a sua alegria. Para a sua alegria, exatamente, né? Então, essa é a grande diferença que algumas pessoas não vão te contar. O que o principal autor desse estudo, que é muito cuidadoso nas afirmações que ele faz, o que ele disse, tá? O que ele falou pra gente? O Nico Madhusudan, ele disse o seguinte, abre aspas pra ele. É importante que nós sejamos profundamente céticos com os nossos resultados, porque apenas testando e testando de novo que poderemos atingir um ponto em que estejamos certos sobre eles. Não, de profundamente cético eu não duvido, porque eles já são mesmo, profundamente mesmo. Só que ele também falou uma outra coisa. O que ele falou também? Porque ó, profundamente eles já são, até demais às vezes eu acho. Eles vão até meio profundo demais no ceticismo. Falaremos verdade. Uma coisa que ele também falou, abre aspas para o autor principal do estudo, com todos os dados obtidos até agora, o cenário que melhor se encaixa atualmente é aquele onde K2-18b é um mundo oceânico com um oceano repleto de vida, fecha aspas. Ó, tá aí outra diferença do cometa. Porque o cometa ele pode até ter, digamos assim, vida incubada. Isso, mas tá na zona habitável? É, não tá. Tem condições daquela vida ficar prosperando ali no cometa? Não. É, dela realmente viver ali. Talvez não. Ela sobreviva, exatamente. Mas não vive. Agora, num planeta desse, que eles já detectaram, é coisa completamente diferente. Só que aí que tá, olha a chave da coisa. Existe um nível de certeza que eles têm no estudo, que, no caso, esse estudo, sobre essa maior evidência de vida já descoberta até hoje, ele tem um nível de certeza de sigma 3. Isso significa, sabe o quê? O quê? Que a chance de erro disso é de 1 em 1 milhão. Essa é a chance de erro. Mas, de acordo com as regras, a gente tem que ter um sigma 5. Que é uma chance de erro de 1 em 3,5 milhões. Não, mas você estava me falando aí dessas regras. Vamos nos ater às regras? Ou seja, então. Você percebeu? A chance de erro disso que eles encontraram, que é sinal de vida, tá em 1 em 1 milhão. Só que não é suficiente, tem que ser 1 em 3,5 milhões. Ah, tá. Então tem que ser meticuloso ali na coisa. Mas, aí que tá, existem algumas regras. Richard, vamos confirmar em algum momento vida fora da Terra? Como aqui, por exemplo, a gente pode confirmar que isso aqui é vida fora da Terra? É vida alienígena? Aí que tá, existe uma coisa... Pela regra da NASA, então, vamos lá. Vamos por partes, como diria Jack, né? Regras da NASA. Existe uma regra chamada Code entre os cientistas. E a NASA, ela segue essa regra de forma absurda. Exatamente em cima da linha. Code de frio mesmo? Code de frio. Na sigla Code, que em inglês significa frio. Que significa Scale for Confidence of Life Detection. Ou seja, escala de confiança para a detecção de vida. Isso é seguido pelos cientistas. Onde tá o S aí? Deveria ser SCODE. Então. É, SCODE, né? Mas é Scale. Scale de quê? De Confidence of Life Detection. Ah, tá. Eles contam só o Confidence. É que é pra ficar bonita a sigla, né? Code, frio. Eles gostam de fazer essas siglas, né? Sim, sim. Essa regrinha, eles não vão te contar. Eles não vão te contar. Mas eu conto aqui pra vocês. Essa regra é o seguinte. São 7 passos pra NASA confirmar vida fora da Terra. Pra NASA chegar e falar pra vocês, ó, pessoal, é o seguinte... Confirmamos vida alienígena. Ela segue essa cartilha. Confirmamos vida fora da Terra. Ela segue uma cartilha que é o seguinte. Em primeiro lugar, tem que ter a detecção. E ela tem que ter o sigma 5.
Detecção com 5, então, nível 5 lá. Com nível 5, de certeza. Muito Ou bem. seja, uma chance de erro de 1 para 3,5 Lembrando milhões. que essa tá em 3. Essa tá em Então- 1 para 1 milhão. Tá 1 para 1 milhão. Eles precisam de 1 para 3,5 milhões de erro apenas. Pronto, então essa já não passaria aí na Já primeira. não passaria na primeira, que é a primeira, detecção, com sigma 5. E em segundo lugar, descartar a contaminação. Então não pode ter, sei lá, uma nave que foi, ou uma sonda. Ou não pode, sei lá, às vezes isso está sendo refletido de uma outra estrela, tem que ver o instrumento. Pode ter parará. sofrido alguma coisa do espaço interestelar, sei lá. Segundo alguma lugar, tá? Ah, Terceiro lugar, mostrar que ambiente suportaria vida. Não basta você fazer essa detecção com sigma 5 em um cometa. Eles não vão aceitar. Porque um cometa ele não é um ambiente que está numa zona e não habitável. basta provar que não teve contaminação. Não basta. Aí Tá? vem a 3, tá? O que mais? Que é isso. Tem que mostrar que o ambiente ele suporta a vida, ou seja, tem que estar na zona habitável. Isso já é estranho, porque a zona habitável para a forma de vida que a gente conhece pode ser completamente da zona habitável para uma outra forma de vida. Enfim. É, porque a gente Tem tem que tá. aqueles bichinhos vivendo na água fervente lá embaixo do oceano, que não é exatamente... Não é exatamente habitável. Você pega tartígrado aí. Ah, Richard, mas a gente já descobriu. Ok, hoje a gente sabe, mas até um tempo atrás a gente não sabia que isso era habitável. Mas tá bom, vamos seguir a cartilha deles. Então Vamos vamos lá, seguir. tem que ter lá o sigma 5, Isso. nível 5. Quarto lugar. Não, vamos recapitular. Nível 5, aí depois não sei o Tem que, que se eu conseguir descartar a essas 3. contaminação, tem que mostrar que o ambiente suporta a vida. Quarta regra. Pronto, Provar que a detecção não é abiótica, ou seja, que ela não pode ser produzida de outras formas senão por vida, senão de forma biótica. Ou seja, você tem que provar que aquilo não tem como ser produzido de outra forma. Aquilo, seja um sinal, seja uma detecção, seja um experimento ali, alguma coisa que você coletou e analisou, isso não pode ser explicado de nenhuma forma, Difícil, nem hein? 1 em 1 milhão de forma abiótica, ou seja, que não envolva Porque vida. até o gás carbônico a gente produz e tem outras coisas também, processos químicos que produzem. Mas calma que ainda tem uma quinta regra. Se você passar por todas elas, ainda tem uma quinta. Demonstrar consistência com vida. Ou seja, tem que ter distribuição, tem que ter complexidade. Se você, sei lá, detecta... Imagine que você tivesse o poder de, nesse exoplaneta K218b, detectar tudo isso que você viu e perceber, ó, tá aqui, ó, tá nesse lugar. Mas aqui a gente não encontrou. Já não vale, tá? Porque não tem a distribuição. Tem que Se ter você quase conseguiu... uma fauna. Aí você conseguiu a distribuição. Você conseguiu. Consegui, pronto. Tem a sexta regra. Eita. Múltiplas evidências. Ou seja, diferentes cientistas e instrumentos têm que fazer a mesma observação. Não basta só você. Tá? Então você, seu vizinho, sua tia tem que achar também. Tem que achar também. E em sétimo lugar, tem que ter confirmação independente. O que isso significa? Outros cientistas e outras missões independentes devem ser capazes de confirmar as mesmas coisas. Pronto, então já tira sua tia. Tem no máximo seu vizinho, porque não pode ser parente. Essa é a real, tá? Aí eu fiz uma coisa, Cris, muito interessante. Eu perguntei pra IA. Se o rover Perseverance, ele visse, ele chegou lá, ó, viu, isso aqui, ó. Tirou uma foto. Tirou uma foto, chegou aqui os dados pra gente. Eu perguntei pra IA o seguinte, pro ChatGPT. O rover Perseverance viu um pequeno alienígena balançando os braços num sinal de olá, humanos, estamos aqui. E isso fosse gravado pelo rover Perseverance, da NASA, que tá lá em Marte. A NASA confirmaria a vida fora da Terra? Sabe o que a IA me respondeu? O quê? Richard, você é muito engraçado, mas sendo realista, não. A NASA não confirmaria a vida fora da Terra. Eu só falei isso pra confirmar o que eu já sabia. Nem com o ET dando tá? tchauzinho. Nem com o ET dando tchauzinho. Mas nem se ele sambar ali, Não. dar uma rebolada, também não vale. Como é que pode? Aí que tá. A IA falou, Richard, você é bem engraçado, né? Mas sim, eu já entendi o que você quer dizer. Eu só fiz isso pra confirmar o que eu já sabia, tá, pessoal? E a IA me respondeu o seguinte. Não, porque em primeiro lugar, poderia ser um glitch ou interferência, de acordo com as regras, as 7 regrinhas que eu falei pra vocês. Poderia ser um glitch, uma interferência, algum hacker que colocou aquilo sobreposto, sei lá. Em segundo lugar, se isso nunca se repetisse, por mais que você fale, não, é real, a gente detectou aqui, de fato é real, não teve nenhum hacker que colocou ali alguma coisa sobreposta, é uma imagem real. Se nunca se repetir, Ou não seja, tem confiança. Tem que aparecer pelo menos mais um ET dando tchau. Pelo menos 2 vezes. Aí que tá, apareceu 2 vezes, eles ainda questionariam se poderia ser um reflexo ou pareidolia. Isso quem tá dizendo é IA, tá? Se poderia ser uma pareidolia, um reflexo, alguma coisa que se pareceria com alguma forma de vida. E se você conseguiu tudo isso, não é glitch, não é problema,
se repetiu, tá? Passou 2 vezes lá, ele falou de novo, opa, tô aqui de novo. Passou o ET e o primo dele. Passou o primo dele junto com ele depois. Depois, eles perceberam que não pode ser reflexo nenhum problema. Ainda assim, outras missões teriam que fazer essa mesma confirmação e o ET tinha que aparecer para um outro rover. Então tinha que ficar esperando, sentadinho ali, e a gente mandar outro rover. Tinha que aparecer um outro rover. E de forma independente, ou seja, não poderia ser um outro rover da NASA. Teria que ser um outro rover de uma outra missão, de uma outra agência espacial, tá? Essa é a real que vocês têm que saber. Do DCT nunca na vida. Pra esperar que a NASA um dia confirme pra vocês vida fora da Terra. Agora eu fiquei com pena do DCT. Ele nunca ia conseguir provar a existência dele pra ninguém. Porque já pensou? Ele já apareceu numa foto dando tchau, ele tinha que sentar e esperar a ESA mandar um rover pra ver ele também. Aí eu achei interessante que a IA ela falou o seguinte, você quer que eu faça um enredo, um roteiro de como que seria essa detecção de vida e como que seria o passo a passo da NASA? Eu falei, sim, por favor. Porque eu falo por favor pra IA, né? Não sei se vocês falam, eu falo. E aí a IA pegou e fez lá um roteiro muito interessante. E aí teve um ponto muito interessante que seria a NASA dizendo que descobriu algo, tem uma evidência muito intrigante, que pode ser sinal de vida, tá? E aí teria uma tempestade de ceticismo, metade da população provavelmente acreditaria, outra metade provavelmente não acreditaria ainda assim, e a própria NASA falaria que a gente precisa de mais evidências para confirmar que isso é real. Ou seja, o que vocês acham? A NASA em algum momento vai confirmar para vocês que a gente detectou vida aqui em K2-18b? Posso dar meu palpite? Dá seu palpite, Cris. Nunca. Se for por essa cartilha da NASA, não tem como. É praticamente impossível. Tem que ser, sei lá, o quê? Nem imagino o que possa ser pra bater com essa cartilha e dar certo. Agora o que eu posso falar pra vocês? Você vai palpitar? Eu, Richard Cardial, tá? O que eu posso falar pra vocês? Isso aqui dá pra bater o martelo que tem vida fora da Terra? Eu diria que não. Mas é quase certeza. Isso é sinal de vida. Não foi só uma vez que a gente detectou, não foi só o James Webb que percebeu coisas estranhas por lá. Não é só questão de ter atmosfera, não é só questão de estar na zona habitável, não é só questão de ser um mundo oceânico e a gente sabe que a água ela é fonte de vida, não é a questão de ter energia suficiente ali daquela estrela, não é a questão de ter metano, que também é produzido de forma biótica, é tudo, coisas baseadas em carbono, esse outro composto, enfim, é muita coisa, é tipo assim, eu tô vendo alguma coisa atrás do meu sofá, tá miando. Eu enxerguei o rabo do gato, como diria o tio Rei, né, Cris? É verdade, ele fala isso. Ó, tá miando. Tem rabo de gato. Tem rabo de gato. Jeito de gato. Tem jeito de gato. Pulou igual um gato, mas opa, não podemos dizer que é um gato, porque pra dizer isso, vamos pegar e fazer um teste genético, vai que é um robô. É tipo isso. É mais ou menos isso. Essa é a real pra vocês que vocês têm que saber. Então, esperar que a NASA chegue em algum momento e fale, pessoal, confirmamos vida fora da Terra. Não. Só que as evidências estão aí, só não vê quem não quer. Essa é a real. Só não vê quem não quer. A gente, se fosse só o metano, ok. Se fosse só, tá na zona habitável, não quer dizer que vai ter vida. Mas a gente tem diversas coisas. Lá em 2023, várias pessoas aí pela internet falaram a mesma coisa. Pessoal, calma, pode ter sido um erro. Pessoal, calma. Isso aqui, ó, que foi detectado lá, sei lá, pode ser que na próxima não detectem. Ou pode ser que não detectem numa forma tão contundente. Agora, 2 anos depois, detectam novamente com um instrumento diferente. É sinal de vida. Da forma como foi detectado, a quantidade que tem ali de detecção, só com forma de vida. A gente não conhece outra. Mas foi pego no cometa uma vez. Uma fração, um resquício. E vai saber se esse cometa não é resultado de uma colisão em algum planeta que tinha vida. E aquilo é o resquício daquilo. Exato, e a gente tá falando de um planeta que tem condições de abrigar. É completamente diferente. Né? É completamente diferente. Não usem um cabresto a ponto de... Não, então se a regra diz que eu só vou acreditar que o Richard tá aqui, que não é IA, se eu ir lá e tocar no... Não, você tá vendo eu aqui, você sabe que eu tô aqui, eu sou o Richard Cardial do Galeria do Meteorito, ponto. Não vamos ficar com muita coisa melindrosa, né, Cris? Ia ficar difícil provar até que você existe com essa cartilha da NASA. Não, pela cartilha da NASA, não bastaria eu estar aqui fazendo vídeo pra vocês pra provar que eu existo. Teria que ter teria que alguém me filmar, sabe? É uma coisa assim que chega a beirar a insanidade. Mas é necessária, vai. Só que, claro, é necessário porque a gente tá falando de uma coisa que mudaria completamente a nossa visão. Só que é o seguinte, até pela evidência física, matemática, a chance de vida fora da Terra, a chance de vida alienígena existir é absurda. A gente tá falando que a gente conhece só vida aqui no nosso planeta.
Ok, só confirmar, a gente só pode confirmar de fato vida na Terra. Só que a gente está falando de um sistema único que a gente conhece. A gente nunca foi para outro planeta. O máximo que a gente foi para a Lua. Tá? A gente nunca foi para outro planeta, nem do nosso sistema, que dirá de outros. Só na nossa galáxia tem cerca de 200 bilhões de estrelas. A maioria delas, se não quase todas, com planetas orbitando ao seu redor. Milhares e milhares dentro da zona habitável. E isso só considerando a Via Láctea. Isso sem contar com outras galáxias, que tem cerca de 200 bilhões de galáxias só no universo observável. Você falar que existe vida só na Terra é uma presunção. É uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. É uma presunção tão grande. Vamos falar o português Vamos falar o português correto? Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Vocês acabaram de chegar numa praia. E essa praia tem quilômetros de extensão. E aí você chega, você põe seu guarda-solzinho ali, você olha pro chão e vê uma formiguinha andando ali numa areia. Aí você fala, uau, tem formiga nessa praia. Aí alguém pergunta, mas será que é só aqui? A visão científica, cética, sabe qual que é? Só existe vida aqui. Não tem vida em nenhum lugar dessa praia. Até que alguém achou outra formiga Até lá que na alguém frente. confirme uma outra formiga e tem que confirmar com aquelas 7 regras. Não basta uma pessoa confirmar, não basta uma pessoa tirar foto, filmar essa formiga. Tem que outra pessoa ir lá tirar foto, filmar essa formiga, mostrar os dados. Enfim. Percebeu? Deu pra entender mais ou menos como que vai ser a nossa espera por confirmação de vida alienígena? Não esperem por cientistas da NASA chegando e confirmando. Então, logo Eles vão confirmar mais uma vez de metil e vão descobrir outras coisas que, opa, mais um indicativo de vida absurda nesse planeta, pessoal. E eles não vão confirmar. E vai ter gente falando, calma lá, né? Calma lá, isso aí não necessariamente é vida. Não, você falou que tá quantos anos-luz esse planeta? 124. Cento e poucos. É. Se eles conseguissem chegar lá e filmasse alguma vida lá, precisaria de uma segunda missão. Precisaria de uma segunda missão e, detalhe, ainda poderia ser uma fraude, que nem eles falam aí. Poderia ser glitch, poderia ser problema, enfim. Olha, tá difícil, viu? Tá difícil. É difícil, né? É difícil. Só que assim, perguntem pra mim, Richard Cardial, o que eu acho? A gente tá olhando pra um mundo repleto de vida. É um mundo oceânico borbulhando em vida, dando todos os sinais de que, ó, a vida tá borbulhando por aqui. Ali pode ter uma quantidade absurda de micróbios, de fitoplâncton ou coisas parecidas com isso. A gente tá vendo a vida borbulhar num planeta que tá na zona habitável, de uma anã vermelha. E sabe o que é interessante? Ah, Richard, a gente fala de vida alienígena. Tá falando de civilização inteligente? Não necessariamente. Você tá falando de vida? Vida microbiana já é vida, já seria uma vida alienígena. Só que tem um detalhe. Em estrelas anãs vermelhas, como essa que a gente tá vendo esse planeta orbitar, esse planeta que tá borbulhando em vida, tá? Eu arrisco dizer isso. Está borbulhando. Tenho provas de que não tenho as provas cabais como a NASA exige. Mas a gente tem evidências suficientes de que, sim, tem todos os indícios de vida por lá. É a maior evidência de todas. Até não tem prova, mas você tem, como chama? Você tem convicção. Não, muito mais do que convicção. Eu tenho evidências. Muitas evidências. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro. São diversas, pessoal. Então aqui a gente tá falando de um mundo repleto de vida, borbulhando em vida, orbitando uma anã vermelha, que sabe qual que é o detalhe? A anã vermelha, ela tem uma vida muito mais longa do que o nosso Sol. Extremamente mais longa do que o nosso Sol. O nosso Sol, ele tem uma média, uma estimativa aí, de vida de 9, 10 bilhões de anos. Uma anã vermelha, a gente tá falando de muito mais, 10 vezes mais do que isso, talvez. Então, ou seja, poderia estar falando de criaturas até que tiveram mais tempo para evolução. Muito mais tempo para evolução, exatamente. Então, é isso, pessoal. Essa é a verdade que as pessoas não vão contar para vocês, mas aqui no canal Galera do Meteorito, a gente não tem papas na língua, a gente fala sem medo nenhum de ser feliz, sem medo nenhum de falar as verdades, as mais puras verdades. E comenta aqui o que vocês acham, né? Será que a gente vai ter em algum momento confirmação da NASA? Vocês acham que isso aqui é só balela? Vocês acham que isso aqui não é um mundo repleto de vida? Isso aqui tá borbulhando em vida, essa é real, tá? Essa é a real, até que se prove o contrário. Ah, Richard, aí você não tá sendo muito cético, né? Você não tá sendo muito científico na coisa. Eu tô sendo sim. Tão científico que se chegar depois e falar, não, pessoal, ó, era um problema, James Webb viajou e tá tudo errado. Ok, beleza. Até que se prove o contrário, pra mim, isso aqui é sinal claro agora, de vida. Com esses dados, a gente com esses dados, no ponto em que a gente está convencido. Eu posso dizer pra vocês que aqui tá repleto de vida, ponto, tá? Ponto. Até que se prove o contrário, até que tenha outros indícios de que, opa, não, isso aqui, ó, a gente descobriu que não tem nada a ver, tava tudo errado.
Aí, ok. Até eu não porque, tenho pela problema cartilha nenhum em da voltar NASA, atrás. ficaria difícil até provar que a sua avó existiu. Uhum. Eu acho que é pior que o INSS. Você já viu prova de vida do INSS? É pior. muito pior. É muito pior. A NASA consegue superar. Enfim, é necessário, né? Eu não vou falar contra. A NASA também... Não, esse não é um Não, vídeo... que fique claro, a gente não tá contra a NASA, não. A gente não tá necessário, contra a NASA, sim. é necessário. A gente não tá dizendo que a NASA oculta verdades, né? Enfim, nada disso. A NASA tá mostrando ali evidências. O James Webb, ele basicamente ele é financiado pela NASA. Tem que ter parâmetros e tudo mais. Então, ok, tudo bem. Só que eu posso falar pra vocês. Pra mim, isso aqui é sinal de vida borbulhando em vida nesse planeta. E quantos outros não devem ter vida por aí? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, tá? Estamos de olho em tudo que acontece no céu e no espaço. Basicamente é isso. E até a próxima. Fui, tchau.